Comitê Central número 34, edição de 23 de dezembro de 2021, convosco como sempre Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar de variantes de um vírus que se transmite por via aérea, vamos falar de uma companhia aérea que conhece a partir de agora uma nova variante. No Camarada da Semana vamos falar de um líder que, para não variar, entusiasma pouco, e na nossa sessão de esclarecimento vamos avaliar se seria bom variar do PS. Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto, vamos começar a nossa reunião semanal, não é exatamente a reunião do Infarmed, mas de certa forma é mais a reunião do malhar do Infarmed também, e por isso, para isso contamos com o nosso especialista em Covid, Alberto Gonçalves. Alberto, queres avançar com as novidades sobre a variante Omicron que tens estudado tão a fundo? Por acaso tenho. Mas isto eu estou a brincar, é que mas tenho fazes mesmo. isto a gozar ou quê? Mas sou eu e o Dr. Portas, mas ontem um espectador escreveu-me a dizer que gosta muito do Comitê Central, mas quando, e passo a citar, o Alberto começa a falar da Covid, paro logo com o programa, desisto do programa. Então pronto, Portanto, lá vai o homem. Lá mesmo, exato, esse já foi. Esse já foi embora. Lá estamos agora com restrições, com mais restrições sobre restrições e com ameaça de novas restrições caso isto não corra bem, por algum motivo. Há boas notícias sobre a Covid, nenhuma delas vem de Portugal, infelizmente. A notícia é da própria variante Omicron, que não queria nada ir por aí, mas parece que esta variante é realmente suave. Se aloja nos brônquios, que não vai aos alvéolos pulmonares, como ia a variante anterior, a Delta. Não vale a pena, isso é aborrecido. Agora, o que não é aborrecido e é interessante é ver que muitos países, e alguns deles que eram dos mais férreos defensores das políticas de restrições a propósito da Covid, estou a falar para aí de Singapura, da Austrália. A Austrália ontem admitiu, por exemplo, formalmente que vai deixar a Covid correr, simplesmente. A menos que haja um aumento avassalador de internamentos e de mortes, e que não estão a prever isso, vai deixar a Covid correr, aproveitar ser uma variante pouco grave, esta, quando contagia as pessoas, e deixar, não é ganhar a tal imunidade de grupo que o Dr. Costa e os nossos especialistas todos prometeram. Acho que o Paulo Portas prometeu a imunidade de grupo em Portugal para 17 de julho passado, 18 de julho, havia um dia mesmo, e talvez uma hora. Exatamente, às 9h37, acho que era o que estava previsto. Sim, parece que falhou um bocadinho. Mas pronto, acontece às vezes um especialista falhar, é raro, mas acontece. Mas esses países, os Estados Unidos, o Joe Biden deu mais ou menos carta branca às pessoas para festejarem esta altura de Natal e Ano Novo, sem grandes problemas, porque, como ele diz, até ele diz, o Joe Biden, e não é uma pessoa que eu tenha por um modelo de grande sensatez, mas neste caso acho que teve, até ele diz que que 2021 não é igual a 2020. Mas também é possível que o Joe Biden pense que está em 1953. Pois, a possibilidade dele trocar as datas não é? Sim. Também é grande. É real, é grande. Mas, tirando isso, os países estão a começar a perceber, mesmo no Reino Unido, que tem havido um aumento de casos brutal, esta variante é realmente mais transmissível, parece que é 70 vezes mais... que não é mais transmissível 70 vezes, reproduz-se 70 vezes mais rápido que a variante Delta. Tem um índice de gravidade e de afetação dos pulmões 10 vezes menor que a variante Delta. Isto não quer dizer que se reproduza, que contagie 70 vezes mais pessoas e que seja menos grave 10 vezes. Mas há uma proporção nisto. É certamente isto é um especialista. Eu realmente antecipei que havia aqui estudo profundo. Viste isto, Carlos? Eu tenho acompanhado o trabalho deste homem e isto já são coisas mesmo a sério. Não, porque é interessante, desculpa só para terminar esta parte, é interessante saber isto porque os nossos mídias em geral, e alguns mídias lá fora também, quando pegam, por exemplo, quando um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong, que foi o primeiro, acho que a sair assim com alguma seriedade sobre a Omicron, e portanto já saiu um de Cambridge e tem saído agora todos os dias, saem novas coisas, que vão todos mais ou menos no mesmo sentido. Mas quando um estudo destes diz que a variante se reproduz 70 vezes mais rápido e é 10 vezes menos invasiva dos pulmões, os mídias, e então os nossos nisso são exímios, os mídias pegam só na parte do 70 vezes mais rápido. Omicron reproduz-se a uma velocidade espantosa e não sei o quê. Sim, já 90% dos contágios são pela Omicron e tal, não é? Sim, a outra parte de ser menos grave, muitos mídias já não pegam porque isso não faz parte da, vou dizer a palavra, narrativa
do medo que gostam de difundir por aí. Pois eu tinha ouvido esse argumento, Carlos, desculpa, só para pegar aqui num ponto que o Alberto referiu, esse argumento de que em boa medida seria de certa forma até positivo que fosse esta a variante que se disseminasse mais, no sentido em que de facto é uma variante muito menos agressiva e nessa medida seria menos prejudicial do que a disseminação da variante Delta, por exemplo, e que nesse sentido faria toda a lógica aligerar as medidas de contenção, aproveitando essa menor severidade desta variante. Carlos, avança, por favor. Estamos aqui a falar de questões estatísticas. Obviamente é melhor que uma variante menos letal ou menos grave se sobreponha às que são mais graves. Acho que não é preciso ser especialista para dizer isso, mas parece que estamos aqui no Groundhog Day, em que de vez em quando nós já vimos isto a acontecer, já vimos todas estas restrições a serem colocadas. Eu acho que apesar de tudo e trazendo uma pontinha de otimismo para isto, acho que se todos os países têm aligeirado. A cada onda vem normalmente o medo e as medidas restritivas, mas cada onda me parece tem menos apoiantes entre o público e por outro lado vai tendo um bocadinho menos restrições. Eu lembro que apesar de tudo o ano passado por esta altura não se podia fazer compras à tarde, tínhamos que estar em confinamento da parte da tarde, que foi aquela idiotice em que se concentrou as compras de Natal todas de manhã. Pois é, aí parecia haver o objetivo de disseminar, nesse caso a variante Delta, não é? Disseminar rapidamente e como se viu Delta. Em janeiro conseguiram. Eu acho que ali havia alguém aqui há uns tempos que... Lembram-se quando caiu aquele avião na Ucrânia, em que iam uma série de investigadores que poderiam resolver o vírus da SIDA. Depois houve aí é verdade, houve aí um maluco qualquer que fez uma teoria que o vírus da SIDA, como era muito prevalente naquela zona da Ucrânia, se tinha infiltrado no cérebro das pessoas que tinham disparado. Olá. E que tinha sido disparado. Pronto. Não estava à espera de uma Parece-me razoável. Não, que tinha filtrado o cérebro e tal. É um caso que se presta a boas teorias, mas eu não estava à espera dessa. E o ano passado, de facto, havia ali, parecia que o coronavírus tinha entrado no cérebro das pessoas que decidiam as restrições e tinha, olha, o que eu posso fazer para que o vírus se propague ainda mais? Olha, vamos concentrar aqui na época Natal, em que as pessoas vão às compras, vamos concentrá-las todas na parte da manhã para ver se o vírus se dissemina. Sim, é os 15% de desconto em compras e a variante Delta, por altura do Natal. Acho que a variante Delta ainda não estava cá. Se calhar ainda não, se calhar depois só no início do ano. Se calhar se estivesse. Mas pronto, acho que estamos, e eu acho que já disse isso nos episódios anteriores, estamos aqui numa mistura. Eu gostava muito de acreditar em teorias da conspiração, mas acho que aquilo que temos aqui é uma mistura de três coisas. Primeiro, a imprensa que precisa muito de hits e este tipo de coisa, então tende a ir muito para os extremos, ou pelo menos a ir para a mensagem mais sensacionalista. Isto acontece para ambos os lados também. Muitas vezes quando se começou a falar da pessoa que morreu, ele só tinha 92 anos, mas tomou vacina e morreu passado 2 semanas. Eu acho que tem-se feito isto um bocadinho dos dois lados, o que alimenta ali a discussão. Portanto, uma imprensa que precisa de links e de hits e tal, uma classe política com uma profunda aversão ao risco, ou seja, não quer ser culpabilizada por nada e por isso é que se fecharam praias e parques e coisas. E agora em véspera de eleições, não é, Carlos? Exato, exatamente. Agora, ainda mais com isso. Acho que, por exemplo, quando se fecha um espaço outdoor, onde a transmissão é muito reduzida, onde existem muito poucos casos, e que se está a empurrar pessoas para um espaço dentro de casa, aquilo que está a fazer é mesmo ajudar a propagar o vírus. Só que, se o vírus fosse propagado num espaço público que o decisor político não tinha fechado, o decisor político era a responsabilidade, mesmo que fosse só uma ou duas pessoas. Ele se calhar tem esta aversão ao risco, prefere que 20 pessoas apanhem
dentro de casa, porque aí a culpa é delas, do que ele próprio ser responsabilizado por uma ou duas pessoas terem apanhado num parque público. E depois temos uma outra coisa, que é a terceira parte disto, que é termos uma população, especialmente em países desenvolvidos, que dá a liberdade como garantida. Então hoje sobrepõe em muito de longe a segurança à liberdade. Portanto, até que prefere este tipo de coisas, depois tribaliza-se, claro. Há países e países, Carlos, e há sociedades e sociedades, não é tudo igual. Apesar de tudo, nos países desenvolvidos tem sido muito, muito constante, até há países bastante piores, que é o caso da Austrália e da Nova Zelândia, que foi pior e agora o arte da liberdade. A Nova Zelândia eu acho que não vai ter emenda, mas suspeito. Sim, infelizmente, e mesmo na Europa, infelizmente, os movimentos, digamos, pró-liberdade neste caso, não têm aquela extensão que poderíamos esperar de algumas democracias um pouco mais avançadas. Acho que, pelo menos, comparativamente, por exemplo, com o que se passa nos Estados Unidos, não há qualquer comparação. Tiago, mas mesmo nisso, Portugal é um exemplo, a meu ver, mau, porque Portugal é talvez dos países, seguramente, em que um movimento contestatário às políticas da Covid e que menos significativo, não é? É menos significativo. E as políticas da Covid, independentemente da variante Delta, da Omicron, da Ômega, do que for, são, se considerarmos uma a uma, são absurdas. Sim. Mesmo estas são absurdas, medidas são de agora, contraditórias, isto não faz sentido absolutamente nenhum, quer dizer. A senhora da DGS, quer dizer, há vírus, o vírus pode não se ter alojado no cérebro como o da SIDA, mas há outros vírus que se alojam, com certeza. A senhora da DGS veio dizer que na DGS trabalha-se de janela aberta, com sobretudo e cascol, e aconselha as pessoas a fazer o mesmo nas ceias de Natal e Ano Novo e tal. Arejar tudo, bem arejado e tudo, pôr o cascol e o gabardinho. A pessoa andar ali com uma mantinha às costas, pelos vistos, e um gorrinho. Okay. E é assim que eles trabalham na DGS. Primeiro que nem sabia que eles na DGS trabalhavam, pensava que vinham dizer coisas. Poupa-se imenso em aquecimento e por aí fora. Sim. A luz está à cara. A luz também. Isso também é verdade. Também quer dizer, as pessoas já dizem o que lhes vem à cabeça e porque não têm receio também de escrutínio nenhum. Depois dão-se esta rédea solta, porque também ninguém... Eu imagino que no tempo do Passos Coelho, se tivéssemos vivido uma crise destas, e se houvesse uma pessoa representativa ou próxima ou que se identificasse com o governo do Passos Coelho e que viesse dizer estas coisas, o que não seria? Neste momento, como é o PS no poder, estas pessoas podem dizer mesmo tudo o que querem. O Dr. Costa até pode falar no perigo dos eurossóis. Eu queria dizer eurossóis. Eurossóis. Acho que disse eurossóis anteontem. Pois. Isto não há problema nenhum. Sim, para mais com uma comunicação social, com uma atitude ligeiramente distinta, não é? Da que teve noutras circunstâncias em que era bastante mais... Há 2 dias ou 3, quando veio apresentar as novas restrições, estava ali a apontar para uns gráficos. Já parecia um especialista de facto, como o Dr. Portas ou o Dr. Marcos Mendes. E o Dr. Alguém imagina que o Dr. Costa faz alguma ideia do que é que está para ali a dizer? Eu acho que ele nem consegue interpretar um gráfico estatístico básico, mas pronto... O país acha que sim e ninguém se atreve a questionar. O país acha que sim, provavelmente daqui a um mês traz essa confirmação. Vamos ver. O país está realmente mas nesta matéria da Covid a alternativa não existe. A alternativa plausível, que é o PSD, não parece que seja alternativa nenhuma nesta matéria. Não Bom, por falar em temas alternativos,